Fala galera, tudo bem? Professor Rogério aqui com vocês novamente, Geografia, certo? Hoje nós vamos falar aqui com vocês de estrutura e pirâmides etárias, certo? Além de ser um conteúdo extremamente importante para a Geografia, boa parte de gráficos e textos vem para fazer análise nas provas do Enem no formato que é proposto pelas pirâmides etárias. Então, vou explicar um pouquinho para vocês aqui, não só o contexto de que é pirâmide etária, mas como você pode fazer uma análise, né, de uma pirâmide e como que isso pode te ajudar lá na sua prova. Antes de falar de pirâmide, a gente fala de estrutura, né, etária. Então, todo país tem um conjunto de estudos que indicam, certo, qual que é a relação da população para pensar não só políticas públicas, mas toda uma parte de comércio mundial. Quando eu falo de pirâmide, de estrutura, aqui eu estou colocando, né, qual que é o índice de renda da população, qual que é a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a questão da segurança, certo? A questão da educação, enfim, um conjunto de situações que pode indicar o número, né, de população e políticas que possam ser pensadas definindo justamente a faixa etária que tem cada uma delas. Então, isso começa a ser pensado, certo? Principalmente depois da Revolução Industrial, aonde você tem toda uma necessidade, né, começando a surgir acerca de consumo, né? O capitalismo ali começando a aparecer. Então, toda essa parte de consumo e força para que os governos tenham números e dados das suas populações. O censo, que não é algo novo, né? A gente vê recenseamentos desde a época de Cristo, lá na Bíblia tem recenseamento, inclusive, ele serve justamente para embasar com informações e dados, né, estudos que possam compor a ideia das pirâmides etárias. Então, depois do século XIX, né, com a população aumentando, crescendo, a gente tem com algumas conquistas científicas, com desenvolvimento de infraestrutura, de saneamento básico. Isso ocorre principalmente porque o homem começa a fazer um estudo mais aprofundado no que consiste a ideia de idade. Certo? E aí isso continua assim em extensão, tanto no século XX quanto no século XXI, justamente com o intuito de fazer com que a população, com esses dados de estrutura etária, possa ter uma qualidade de vida melhor, para que a população possa, né, se prevenir, possa fazer prevenções de epidemias, como esse momento que nós estamos vivendo agora, para que toda a parte, por exemplo, de marketing, quando o marketing pega os dados de uma estrutura etária e faz produtos pensando em qual faixa etária ele pode vender melhor esse produto. Mas toda uma parte ligada à mortalidade infantil, né, à expansão de acesso de serviços médicos, à educação. Tudo isso é pensado justamente, certo, pelas análises das estruturas etárias. E você pegar algum exemplo aqui, na Ásia, por exemplo, a gente teve todo um processo de avanço de população. Pega a China, com mais de, né, quase 1,5 bilhão de habitantes. Pega a Índia, certo, com mais de 1 bilhão de habitantes. Países extremamente, né, em relação ao Brasil, aos Estados Unidos, com uma população muito maior do que a desses países citados, e lá tem todo um pensamento ligado. Como, por exemplo, a qualidade de vida da população após a Segunda Guerra Mundial. Isso influencia na estrutura etária? Influencia. Porque, né, o estado de bem-estar, ele que foi instituído depois da Segunda Guerra Mundial, levou em consideração quais seriam os melhores elementos para que as pessoas pudessem viver mais. Então, o conhecimento de uma estrutura, né, etária de um país é importante para tudo o que nós chamamos de planejamento socioeconômico. Tá? Então, eu tenho geração de emprego, né, como eu falei para vocês, a questão do comércio, campanhas públicas de vacinação, né, vagas em escolas de todos os níveis, previdência social, leitos hospitalares, políticas de habitação, tudo é levado em conta aspectos etários. Tá? Agora mesmo que nós estamos num momento aqui, né, possível de resolução com a vacina a essa pandemia que nós estamos vivendo durante o ano 2020, certo? Seria, né, a análise etária indicaria qual que seria a melhor fase de vacinação, qual grupo etário eu preciso, né, pensar, enfim, toda uma questão de logística. E um dos pontos de estudo, certo, das questões etárias é justamente o chamado crescimento vegetativo, certo, que sai de taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Quantas crianças nascem por um conjunto de habitantes, né, por 100, por 1000 habitantes, e quantas crianças morrem, ou quantas pessoas morrem em um grupo de 100 a 1000 habitantes.
certo? A soma e a divisão disso indica se o país está crescendo ou não. Tá? E aí, pensar que o país está crescendo, eu tenho que pensar políticas, né, socioeducativas, eu tenho que pensar políticas em geral para que eu tenha ali o atendimento, se tiver um crescimento, a uma determinada faixa etária. Então, você pegar exemplos, por exemplo, dos países do norte, né, do norte do globo, eu estou falando aqui, certo, de acima, certo, da linha do Equador, as taxas, né, de natalidade já são pequenas. Então, também acaba, né, impactando em cima do crescimento vegetativo, porque esses países mais tarde não terão mão de obra suficiente para atender o mercado. Ela tem que trabalhar com processos de imigração. Os Estados Unidos, por exemplo, que é um país com mais de 300 milhões de habitantes, ele tem uma taxa de natalidade baixa. Então, o crescimento vegetativo é impactado e aí ele tem que trabalhar com mão de obra, certo, de imigrantes. E aí gera todo um impacto social que nós vimos nos últimos anos, né, dos Estados Unidos, que fazendo todo um muro, né, de separação para tentar diminuir o impacto da entrada de imigrantes. Enfim, os países todos, né, dentro dessa condição precisam rever as suas políticas ligadas à questão da idade. E aqui um exemplo de um gráfico que sempre aparece, que são esses gráficos, né, de estrutura etária brasileira. Tá? É um gráfico de simples análise, mas você tem que estar muito atento à legenda, que é um ponto essencial para a análise, certo, de um gráfico desse aqui. Então aqui é uma projeção do IBGE, por exemplo, que mostra de 1940 até esse ano como é que ficaria a população brasileira em porcentagem de idade. Então, quando você faz essa análise aqui, primeiro, onde estão os mais velhos? Sempre nos topos dos gráficos. A população adulta no meio, certo? E a população menor embaixo. Tá? Então, aqui a gente tinha, certo, na década de 40, 53% da população, certo, até 19 anos. Aí você tinha, né, de 20 a 59, 40% e uma taxa muito pequena de idosos. Olha hoje. Então, quando a gente fala de política de previdência, né, é levado em consideração isso aqui. Boa parte das questões ligadas à previdência tem algum tipo de mapa de estrutura etária para poder fazer um debate. Olha 2020, por exemplo. Você tem aqui 13% de idosos, 58% de adultos, certo? E 28% apenas, né, de crianças. Olha a diferença, certo, de 1940 para 2020. Você tem um número quase que dobrado, certo? Muito próximo, certo, do dobro. Então, você vê que de 1995 a 2000 teve um impacto cada vez menor né, no nascimento de crianças, ou por conta das políticas de controle de natalidade, ou justamente, certo, por mães e pais estarem mais atentos ao mercado de trabalho e postergando, né, a ideia de ter um filho, né, em prol de uma carreira de sucesso. Outra coisa que pode trazer informação é aqui também, certo? Você tem uma faixa enorme de adultos entre 2000 a 2020, né? Uma faixa considerável, indica que nós temos mão de obra, né, possível dentro de um país. Então, preciso gerar emprego para dar conta de manter com que essa faixa seja sustentável. Então, quando eu faço uma análise de uma estrutura etária, são esses dados principais que você precisa analisar. Né? Quem que é criança, adolescente, quem que é adulto, quem que é idoso e qual que é o impacto da informação de dados em relação à cidade. Então, é um mapa até fácil de análise, mas tem que ficar muito atento àquilo que ele está querendo dizer. Outro ponto que a gente pode colocar é que se no norte eu tenho uma taxa de natalidade e um crescimento vegetativo mais alto, no sul, mais baixo, no sul isso inverte. Então, vamos pegar aqui do Equador para baixo, eu tenho a África, eu tenho a Austrália, eu tenho o Brasil. Né? São países que o crescimento vegetativo é alto, quer dizer, com a chegada de uma infraestrutura de qualidade, assim, um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas, né, o tempo de vida tem aumentado. No Brasil, que saiu de 72, foi para 76. Então, significa que as pessoas vivem mais, tem menos mortes, mas continua nascendo um número muito grande de crianças. Então, esse crescimento vegetativo, ele desequilibra, ele começa a haver um número positivo em cima disso. Então, cada país tem um tipo de crescimento vegetativo. O que importa é justamente quais são os dados apresentados entre crianças, jovens, adultos, certo? E idosos. Outra coisa da questão da estrutura etária
né, é a análise da redução do número de jovens, aumento do número de idosos. Cada país tem a sua forma. Se você pega a Itália, por exemplo, ela vai mostrar lá um número muito grande de idosos. E agora, depois da pandemia, qual que seria esse gráfico, né? Os gráficos de 2021, o que eles vão nos apresentar, sabendo que nós tivemos uma taxa enorme, certo, de mortalidade por conta do coronavírus, justamente em idades, né, de pessoas adultas ou idosas. Então, pode ser que de repente caia dentro de uma das questões do Enem um tipo de mapa já com dados mais atualizados, que fala um pouquinho disso aqui. Outra coisa ligada à estrutura etária, né, é o chamado bônus demográfico. Né, que é o que? Significa que o momento que a estrutura etária da população facilita o desenvolvimento econômico de um país. Quando eu tenho um bônus demográfico? Quando a população ela tem a possibilidade maior de ser economicamente ativa. É a chamada PEA, né, população economicamente ativa. E é essa PEA que mostra que tem muita gente precisando de emprego. Então, no Brasil, atualmente, que estamos passando de 13 milhões, certo, de desempregados, certo, que fazem parte da população economicamente ativa, então você tem um conjunto de pessoas que estão necessitando, que passam pela necessidade, certo, de adquirir renda de forma formal, né, extremamente formal, dentro do mercado de trabalho. Então, isso também ajuda a calcular índices de etários, né? Outra coisa interessante da etária, né, da estrutura etária, são os alívios temporários. Então aqui mostra, por exemplo, o número de pessoas, quando eu faço uma análise de temporalidade, o número de pessoas que depende. Então, nesse gráfico aqui, eu estou colocando de 1980 até 2050, isso significa que, por exemplo, que em 2022, a cada grupo de 10 trabalhadores, eu tenho 4,3 dependentes. Então, eu tenho um número muito pequeno de pessoas dependentes que não estão na população economicamente ativa. Nessa ideia aqui, isso volta a crescer. Então, hoje, por exemplo, nós estamos no chamado alívio temporário. Eu tenho um número muito grande de pessoas no mercado de trabalho ou com idade de mercado de trabalho, um número muito menor de pessoas ainda dependendo. Então, olha esse aqui em 1980. Então, por cada grupo de 10 trabalhadores, eu tinha 7 pessoas sem ocupação, né? Como estão colocando aqui, dependentes. Isso pode ser crianças, isso pode ser adultos, ou pode ser pessoas sem uma qualificação inserida no mercado de trabalho. Tá? A variável é analisar justamente esses dados que precisam ser feitos com muita atenção e com muito carinho. Outro ponto também ligado a estudos de população são as pirâmides etárias. Elas estão, né, ou chamadas às vezes pirâmides de idades, né, elas estão sempre aparecendo em questões de Enem. Então ela tende a analisar principalmente uma população a nível de quantitativo de população, em faixa etária de idade, sempre lembrando que homens, né, à direita, mulheres à esquerda, e ela traz dados que você consegue, observando a pirâmide, identificar uma identidade de um país em relação a essa parte de idade. O que é um exemplo de uma pirâmide etária? Certo? Aqui você está vendo aqui, certo, países desenvolvidos e países menos desenvolvidos, né? Ou em desenvolvimento, né? Então, se você observar aqui onde que estão as diferenças, como é que você faz a análise disso aqui? Então, vocês sabem que começa de criança, adulto, idosos. Sempre vai ter esse contexto aqui. Então, em países desenvolvidos, eu tenho uma taxa de crianças muito menor do que de adultos. Então, quer dizer, o que eu consigo enxergar aqui nesse contexto? Que está nascendo menos crianças e tem um número maior de adultos, com pouquíssimas pessoas chegando a 100 anos. Estão vendo? Só um gráfico quantitativo de informação que ele traz. Então, nos países desenvolvidos, por exemplo, eu tenho um número maior de pessoas entre 45 a 49 anos. Então, se o impacto disso aqui, quer dizer, você não continuar tendo nascimento, né, de crianças, ou a taxa de natalidade não aumentar, vai acontecer o quê? Vai chegar uma hora que essa parte da pirâmide vai vir para cá. Eu vou ter um número muito maior de idosos do que de adultos. Certo? Sem a reposição da fase, né, infantil. Então, vai faltar mão de obra entre 20, certo, a 59 anos para o mercado de trabalho. Observaram como é que a gente consegue fazer essa análise? Sempre observar isso aqui. Olha os países subdesenvolvidos. Tá? Eu quase não tenho idosos.
certo? Eu tenho uma faixa muito pequena perto dos países desenvolvidos que é ligado à parte, né, de adulto, então tem pouca mão de obra. Olha o quantitativo de crianças, certo? Jovens e adolescentes, né? É grande. Tá? Então significa que, nesse caso aqui, nos países menos desenvolvidos, isso são dados de 2010, de 10 anos atrás. Então daqui a pouco essa população vai estar aqui, certo? E mais daqui uns 40 anos, você vai ter um número muito maior de pessoas com idade avançada, já acima dos 70 anos. Mas essa pirâmide pode mudar a partir do momento que, se isso que quer dizer a base, se o número de crianças de 15 a 19 permanecer, né, numa crescente, aí eu consigo preencher essa pirâmide com várias idades. Mas hoje, o que eu consigo entender aqui? Se eu preciso de mão de obra, certo, de 20 a 54, eu vou ter problema, porque eu tenho menos pessoas com essa faixa etária em países menos desenvolvidos do que desenvolvidos. Então, quando a gente olha aqui, né, isso aqui é só um texto, geralmente a questão vem com um texto de análise, né? Aqui eu coloquei um textozinho para vocês observando como é que pode vir esse contexto da análise. Então, ela traz as pirâmides e traz um pouquinho analisando, que fala aqui, ó. Os países ricos, a base é estreita, com corpos são mais largos. Então, o que significa? Baixas taxas de natalidade e fecundidade, elevadas taxas de longevidade. As pessoas vivem mais. Nos países pobres, é o inverso, né? Elevadas taxas de natalidade e fecundidade, né? Mais ápice estreito. Quer dizer, outra coisa que pode ser informado é que se eu tenho poucos idosos, pode indicar pequena expectativa de vida, ou quer dizer, as pessoas não passam de 60 anos. Então, observem bem que ele vai trazer vários dados apenas dentro de uma pirâmide de dados. Outra coisa que pode ser também é um pouquinho do contexto, né, do país. Então, de repente o país passou durante a Segunda Guerra Mundial, você teve aí uma parcela enorme da população masculina que foi morta durante a guerra. Isso impacta também, certo, uma pirâmide etária. Vamos pegar aqui a Guerra do Brasil e Paraguai. Se fôssemos fazer uma pirâmide etária nesse período, você veria que Paraguai perdeu praticamente mais de 80% da sua população adulta que estava para o mercado de trabalho, né, que era uma mão de obra ativa. Então, cada pirâmide reflete um dado. Outra, né, nem sempre ela aparece dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês. Às vezes ela pode aparecer assim também. Ó. Sempre lembrando, homens e mulheres. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho todo um contexto de informações ligados, né, aqui é uma pirâmide da população da França, que fala, fazendo uma interpretação desses pontos aqui e as diferenças. Ó. Então, por exemplo, déficit de nascimento durante a Primeira Guerra. Então, quer dizer, a taxa estava baixa justamente por conta, certo, da Primeira Guerra Mundial. O 2 está falando aqui, ó, né, passagem de classe sem registro de idade de fecundidade. Então, aqui você está aí um período entre guerras que quase você não teve coleta de informação. Aí está colocando baby boom, né? Aliás, aqui o 3 é a questão da Segunda Guerra Mundial. Ó, então nasceram, certo, 300, certo, aqui, ó, menos de 300, certo? Ó o mapa aqui. Então, quer dizer, nasceu um pouquinho mais mulheres do que homens nesse período. Outra informação aqui, ó, que acabou a Segunda Guerra Mundial. Então, eu tenho o chamado baby boom, né? As famílias, acabou a Segunda Guerra, voltou a ter uma estabilidade, as pessoas, né, por mais que tinham ali sempre medo durante a Guerra Fria de acontecer um novo conflito, as pessoas tiveram mais tranquilidade de vida, nasceram mais crianças, certo? E aqui no 5º, está mostrando que deu uma decaída na natalidade, significa que as gerações estão tendo menos filhos, tá vendo? Então, pirâmide etária, gente, ela traz vários elementos de análise, certo, que você pode trabalhar. E ela também pode vir assim, ó. Aqui, certo, é uma pirâmide ligada à população residente por idade e sexo no Brasil. 91, 2000 e 2010, que é o dado, né, de censo. Tá? Então, aqui você tem uma informação que coloca de 0 até 80 anos. E aqui a pirâmide vem, certo, vem analisando porcentagem da população em relação à idade e ano. Em 91, por exemplo, eu tinha aqui, certo, em torno de 3,8% da população que tinha ali na faixa de 15 anos. Então, ela vai mostrando uma variável de idade.
Um outro exemplo que ela pode aparecer para vocês é assim, ó, certo? Colocando um gráfico aqui em relação a homens e mulheres, uma pirâmide mais antiga e trabalhando aqui, por exemplo, a ideia de gênero, quantitativo de mulheres e de homens. O Brasil tem mais mulheres, né, do que homens no contexto do conjunto de população, e aqui faz todo um processo de análise, ó, que vai ter certo de 0 a 4 anos até 100 ou mais. Então, nós temos ainda uma população, um quantitativo de população acima de 100 anos. Tá? Então, você pode observar aqui quais são os dados que temos aqui em relação à parte do Brasil. Eu tenho um número muito grande de pessoas, de jovens, né? Mas eu também vou ter um número também considerável de pessoas de até 54 anos. Tá? Vou dar um exercíciozinho para vocês aqui, mais ou menos com o contexto da pirâmide colocado. Isso aqui é uma da FGV. O que ele fala lá? Ó, a partir do levantamento demográfico, a ONU, certo, que estuda a população, elaborou pirâmides etárias que representam modelos de estruturas demográficas no continente. Aí ele dá os dados, certo? Pirâmide 1, pirâmide 2 e pirâmide 3, certo? E aí eu tenho aqui, ó, população, aqui pode observar, né, o contexto. Aqui eu tenho uma base, certo, de nascimento de jovens e adultos bem parecida com decaimento, né? Aqui eu tenho ela com menos crianças nascendo com adultos maiores, e aqui eu tenho mais crianças nascendo do que idosos. Então, considerando a dinâmica demográfica predominante em cada continente, pode-se afirmar que a pirâmide, que é representativa da explosão demográfica observada na década de 60 e 80 na América Latina, tá? A1, essa aqui. A2, característica da Ásia, onde o crescimento demográfico é garantido pelos imigrantes, tá? A C, é típica da Europa, que reduziu a natalidade a partir das últimas décadas. A D, né, ele fala que a 3 aqui, ó, é característica da África, né? E a E fala, certo, que a 3 é a Oceania, né, baseado nas questões de natalidade. Então, identificando aqui, né, qual seria o que a gente pode afirmar dessa pirâmide? E aí tem uma resposta comentada, que é a letra D, que é a característica da África, onde a 3 é a transição demográfica inicial. Realmente, a África tem um número maior de nascimentos de crianças e um período, né, uma perspectiva de vida em tempo menor de idade. Tá? Então, ela tem formato típico de países subdesenvolvidos, com base larga, né, natalidade e fecundidade, topo estreito, baixa expectativa de vida. Então, realmente, pirâmides assim indicam países, certo, em menor desenvolvimento. Uma outra que eu trouxe aqui também para vocês comentada, né, percentual de idosos na população em crescimento. Então, em azul é na década de 60, em vermelho em 2010. Então, considerando os indicadores apresentados, você faz uma análise do gráfico aqui, verifica qual é a faixa onde eu tenho mais idosos, né, em relação ao tempo e ano. Tá? Apresentados no gráfico, atuais mudanças no processo de envelhecimento da população, é correto afirmar. Expectativa de vida no Brasil vem aumentando muito, célere, consequentemente apresentando taxas de longevidade acima de países com índice de desenvolvimento humano elevado em aspectos de saúde, escolarização e nutrição. B. De acordo com os indicadores demográficos, o Brasil encontra-se no período de estágio de transição de país jovem para país maduro. O percentual de idosos é semelhante a países como Suécia, Itália e Serra Leoa. C. Apesar das mudanças ocorridas na estrutura etária da população brasileira, entre as décadas de 60 a 2010, o país continua demograficamente jovem, com taxas elevadas de natalidade e mortalidade e com uma baixa expectativa de vida para a população. Certo? D. Taxa de fecundidade do Brasil vem declinando e a proporção de idosos vem crescendo mais rapidamente que a proporção de crianças. Contudo, esses processos de envelhecimento populacional não ocorrem de maneira uniforme em todas as regiões brasileiras. E o envelhecimento da população brasileira é oriundo de intenso processo de urbanização em todas as suas regiões. Por isso, os aspectos triangulares da pirâmide etária vêm apresentando, nas últimas décadas, um aumento percentual do bônus demográfico de homens e mulheres. Então, para vocês observarem aqui, para mim olhar o contexto dessa questão, eu preciso analisar bem o gráfico, observar bem as linhas e os indicativos de número, de onde saem e onde chegam essas linhas, e observar aqui que aqui está colocando aspectos gerais ligados à população. Então, a resposta da alternativa correta aqui é a letra D.
né, que a taxa de fecundidade do Brasil vem declinando, né, e a de idosos vem crescendo. Realmente aqui, ó, nós temos aqui, ó, um número muito menor do que o quantitativo que eu tenho de idosos que chega aqui no final. Tá? Olha aqui a taxa de idosos aqui, 1960, e olha a de 1965. Ó. Começa-se baixo, né, e vem acrescentando. Então, ó, houve uma, 1960 a 1910, houve uma queda nas taxas de natalidade e fecundidade, fazendo que houvesse uma redução da proporção de jovens, incluindo crianças. Também ocorreu o aumento da proporção de adultos, tá? Em virtude da melhoria da expectativa de vida. Então, a resposta aqui seria D. Então, quando você for analisar, gente, fica atento aos enunciados das questões, mas principalmente aquilo que a pirâmide está fornecendo de dado para vocês. Tá bom, gente? Espero ter contribuído, ajudado para vocês aí. Foco, atenção e estudo, tá, gente? Até mais.